Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar da recente alteração havida na redação do artigo 63 do Código de Processo Civil. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos então falar a respeito da mudança ocorrida na redação do artigo 63 do Código de Processo Civil. Eu já tinha postado um vídeo lá no Instagram, no @tutorial do direito, falando brevemente a respeito dessa modificação. E hoje, aqui no YouTube, vamos tratar um pouco mais devagar a respeito dessa questão importantíssima aí, e complicadíssima também relacionada ao foro de eleição, né? Vamos ver como ficou a redação aqui do artigo 63. Vou ampliar para vocês poderem ver melhor. Percebam que o caput não modificou, né? Continua igual. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território. Então notem que normalmente a competência em razão do valor e do território são chamadas competências relativas, né? Eu digo normalmente porque, para variar, né, há exceções. Então, com relação ao valor, por exemplo, no Juizado Especial Federal, a competência é absoluta. Com relação ao território, algumas causas relacionadas a imóveis também, o próprio Código de Processo Civil diz que a competência é absoluta. Mas, via de regra, quando diz respeito a valor ou território, a competência normalmente ela é relativa. E sendo relativa, ela está passível de modificação, né? Elegendo foro, e aqui o foro de eleição, né? Onde será a proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Então, o artigo, agora vamos ao parágrafo 1º do artigo 63. A redação dele foi modificada. Então ele diz: a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, a aludir expressamente a determinado negócio jurídico, e guardar pertinência, aqui é a novidade, ó, e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, aí questões relacionadas ao direito do consumidor, né, quando favorável ao consumidor. Então já tinha regra também no sentido de que essa competência poderia ser declinada de ofício caso se verificasse abusividade, né, da eleição de foro em contrato de adesão. Então isso não é novidade, isso já havia previsão relacionada ao consumidor. Bem, e o parágrafo 5º, a grande novidade, né? Ele não existia, ele foi inserido através dessa lei 14.879, agora recente, né, de 4 de junho de 2024, que diz: o ajuizamento de ação em juízo aleatório, esse ponto que eu dei destaque lá no Instagram, né? O que é esse juízo aleatório? Expressão nova no processo civil, não havia nenhuma menção a juízo aleatório antes do advento da lei 14.879. E agora está aqui ele. O ajuizamento de ação em juízo aleatório. Então, o que é o juízo aleatório? É entendido como aquele que, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva, que justifica a declinação de competência de ofício. Então, aqui nós demos destaque à competência relativa, e o 62 fala da absoluta, né? Essa não pode ser modificada por convenção das partes, né? Então, a competência é determinada em razão da matéria. Imagina o absurdo que seria ficar estipulado, por exemplo, que uma questão relacionada a um contrato de aluguel, né, eminentemente uma relação aí de locação, fosse julgado numa vara criminal. Absurdo, né? Competência em razão da matéria, portanto, é absoluta. Não pode ser modificada por convenção das partes. Da pessoa, aí a questão do foro por prerrogativa de função, né, que muitos têm, isso tem muito destaque no processo penal, mas no processo civil também existe algumas situações até de competência originária do STJ, do Supremo, em razão da pessoa, que é parte, né? Ou a Justiça Federal também, né, importantíssimo essa especificação em razão da pessoa, né, de ser parte muitas vezes da União, ou da função, aí a questão, sobretudo, de quem julga em primeiro grau, quem julga em segundo grau. Imagine se todo mundo pudesse escolher que a sua ação fosse processada perante o Supremo Tribunal Federal. Seria um absurdo, claro, então não se pode modificar. Então é inderrogável por convenção das partes. Então percebam que o 62 fala da competência absoluta, que não pode ser passível de modificação, né? Não pode ser, portanto, objeto de foro de eleição. Então vamos em frente. Vejamos aqui, vamos começar a ver o problema que essa modificação legislativa vai causar. A começar do enunciado de súmula número 33 do STJ. Como é que fica esse enunciado de súmula? Olha o que ele diz. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. E agora poderá, né? Já podia com relação à questão do direito do consumidor, mas desde que
fosse verificada uma abusividade, né, no foro de eleição, contrato de adesão, tinha toda uma pactuação aí que vem do direito consumerista. Mas normalmente não podia ser declinado de ofício a incompetência relativa e agora pode. Então, como fica esse enunciado de súmula? Ultrapassado em razão da nova redação do artigo 63? Ao que parece, sim, né? E eu tenho aqui indicações de leitura para vocês e nelas vocês verão todos os pontos negativos dessa modificação legislativa. Tá? Então são duas leituras que eu recomendo, tinha falado já no Instagram e agora eu mostro para vocês. Recomendação de leitura. Primeira é esse texto aqui, ó. Modificações do artigo 63 do CPC via Lei 14.879, 6 pontos de preocupação. Né? A publicação foi recente, agora 11 de junho. O autor é Murilo Teixeira Avelino. Você botando esse critério, você vai achar o texto, está lá no consultor jurídico. Né? Dentre os pontos que ele destaca, ele fala, por exemplo, de como vai ficar a questão relacionada ao artigo 25 do Código de Processo Civil. Vou ler ele para vocês, está na outra tela aqui, olha o que ele diz. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. Mas e aí, como é que fica o parágrafo 5º? Como é que fica? Eu vou colocar aqui na outra tela para não precisar voltar aqui. Vou aqui no Código de Processo Civil, vou botar lá o 63. Então, como é que fica o parágrafo 5º que diz agora que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que é o juízo aleatório? É entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico. Tá, mas e aí, como é que fica com relação ao artigo 25? Então quer dizer que se for objeto do foro de... Porque assim, gente, o foro de eleição, tem vídeos postados já no canal que tratam dessa questão das causas de modificação da competência. Dentre elas, né, conexão, continência e aqui com destaque o foro de eleição. A ideia do foro de eleição é que, quando se tratar de competência relativa, possam as partes escolher o local onde vai ser proposta a ação. Então, por exemplo, vamos imaginar que firmaram um contrato, duas pessoas jurídicas, uma com sede em São Paulo, outra com sede no Amazonas. E aí elegeram, né, que o foro de eleição, estipularam no contrato que qualquer causa relativa a essa demanda vai ser resolvida lá no Distrito Federal. Por quê? Porque, digamos assim, que está no meio do caminho. Não é São Paulo, né? Mas também não está no extremo norte aqui no Amazonas. Então seria que como se fosse assim, não é exatamente o meio do caminho, mas digamos que com relação a voo, por exemplo, né? Quem está em Manaus pega um voo, hoje em dia também tem muita audiência virtual, tem sido cada vez menor a necessidade de ter que se deslocar até o local. Mas enfim, eles poderiam estipular, olha, Brasília. Nem para mim, que estou em São Paulo, nem para você que está no Amazonas. Vamos botar lá no centro do país. Não poderão mais fazer isso, de acordo com o parágrafo 5º. Né? Por quê? Porque agora não pode haver esse tal de juízo aleatório. Então eles necessariamente vão ter que escolher. Na verdade, eles agora terão que escolher, as partes contratantes terão que escolher dentre as alternativas que o próprio Código já dava. Ou seja, o foro de eleição deve cair em desuso. Deve cair em desuso. Porque as partes agora estão proibidas de fazer uma estipulação diferente daquela que o Código prevê, como por exemplo ali no artigo 53, quer ver? Eu vou exemplificar para vocês. O artigo 53 ele dá mais de uma comarca onde possa ser proposta a ação. Por exemplo, vamos ver aqui no 53, né, cujo caput diz o seguinte: é competente o foro. Aí se a gente vier, por exemplo, aqui para o inciso 4, do lugar do ato ou fato para a ação. A, de reparação de dano. B, em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. Agora o inciso 5, que é o mais interessante. Ó. De domicílio do autor ou local do fato. Então pronto, já está colocando dois locais onde a ação pode ser proposta. Domicílio do autor ou local do fato. Para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Então agora as partes vão ter que estipular necessariamente dentre as opções dadas pelo legislador. Aqui no parágrafo 5º do 63, ou necessariamente vai ser o domicílio ou residência das partes, ou o negócio discutido, e pronto. Não tem mais a liberdade de pactuar como tinham antigamente. Né? Antigamente se discutia se o foro de eleição era ou não um negócio processual. Hoje em dia não se discute mais isso.
negociação processual, mas agora com gravíssima restrição, né? Isso bota o Brasil, isso está muito bem destacado inclusive nesse texto. Aqui, ó. Esse texto é do Instituto Brasileiro de Direito Processual. É a nota técnica ao projeto de lei que deu ensejo a essa lei que modificou o artigo 63, né? A Lei 14.879. Então, veio desse projeto de lei. Então, nota técnica ao projeto de lei número 1803 de 2023, Câmara dos Deputados. Esse texto, inclusive menciono ele no vídeo que eu postei lá no Instagram, ele recomenda que essa lei não fosse sancionada. Por vários motivos que eles elencam, e mostrando inclusive isso, que o Brasil está indo aqui na contramão daquilo que todo mundo ocidental já está estipulando. De repente vai ficar até ruim para determinadas multinacionais firmarem contrato aqui no Brasil, porque elas não terão mais essa liberdade de escolher exatamente qual o local em que poderia se processar e julgar a causa. E dos dois textos, né, na verdade, mais esse texto aqui, e me perdoem que talvez eu esteja fazendo confusão entre um e outro, mas com certeza esse primeiro texto fala que esse projeto de lei ele foi encabeçado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e pelo Tribunal de São Paulo. Isso que é até emblemática, porque no dia que foi sancionada a lei, tinha um representante lá do Tribunal do Distrito Federal. Porque esses tribunais reclamam, e segundo o autor, aqui o Murilo Teixeira Avelino, sem nenhum dado estatístico concreto, esses tribunais reclamam que eles estão sendo sobrecarregados, que eles estariam sendo punidos por sua eficiência, porque agora todo mundo está querendo que as suas causas sejam decididas ou no Tribunal de São Paulo ou no Tribunal do Distrito Federal. Então, por conta das cláusulas de foro de eleição. Mas, ao que parece, sem nenhum dado estatístico, né, com relação a isso. Enfim, e eu deixei de forma de propósito para fazer o vídeo um pouco depois daquele comentário que eu fiz lá no Instagram, porque eu queria mostrar precedentes, eu queria ver os tribunais aplicando. E, coincidentemente, olha aí o Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, eu estou fazendo esse vídeo do dia 23 de julho. Ainda vou editar e tudo, ele deve ser postado ainda essa semana. Mas essa decisão é de 17 de junho de 2024. Né? Decisão recente. E olha aí o Tribunal de São Paulo. Depois, se vocês querendo, entre no site lá do tribunal e bota esse critério aqui, ó, agravo de instrumento, bota essa numeração e vocês vão achar e podem ler a decisão na íntegra, né? Mas olha aqui a ementa, ó. Olha aqui, ó, como o Tribunal de Justiça de São Paulo não perdeu tempo, ó. Agravo de instrumento, ação indenizatória por descumprimento contratual. Cláusula de eleição de foro, decisão que, de ofício, declinou a competência por reconhecer a abusividade. Ou seja, já estão aplicando o parágrafo 5º aqui do artigo 63. Que a gente acabou de ver. Então, inconformismo da autora, busca o reconhecimento de validade da cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo, aduzindo ser mais célere por ser um dos foros mais bem equipados do país, com condições melhores de responder aos cidadãos em tempo razoável. A abusividade reconhecida, ajuizamento de ação em juízo aleatório, olha aí o parágrafo 5º, ó, sem vinculação com as partes contratantes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A aplicação do artigo 63, parágrafo 1º e 5º, Código de Processo Civil. Acolhimento da pretensão subsidiária de remessa dos autos ao local da sede da empresa ré. Aí é o outro critério da competência fixado pelo Código de Processo Civil, né? Regra geral, não encontra óbice. Então, recurso parcialmente provido para determinar a remessa para o juízo da comarca da requerida. E eu pesquisando aqui precedentes, me deparei com essa decisão do Tribunal do Distrito Federal e, francamente, eu me surpreendi. Porque, veja, essa decisão é de 14 de maio de 2024. Vejam, nem ainda tinha sido sancionada a Lei 14.879, que é de 4 de junho. Então, veja, nem havia autorização legal e o Tribunal do Distrito Federal já estava fazendo isso aqui, ó. A meu ver, com todas as vênias, a meu ver, um absurdo. Um absurdo. Se já é ruim aplicar essa nova regra aqui do artigo 63, pior fazer o que fez o Tribunal do Distrito Federal sem nenhuma autorização legal. Então, olha aqui, o que decidiu em maio, ou seja, antes de vigorar aí essa modificação na redação do artigo 63, ó. Agravo de instrumento e agravo... Ah, vocês querendo, entre no site lá e coloca esse critério de pesquisa aqui, ó, esse número. E aí vocês poderão ler a decisão na íntegra. Mas olha aí, ó. Agravo de instrumento e agravo interno, competência relativa.
propositura em foro aleatório e injustificado. Ou seja, estava inventando esse negócio de foro aleatório sem haver autorização legal para isso. Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que a gente viu ainda há pouco, né? Como é que ela fica? Inaplicabilidade. Interesse público, ou seja, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal se sobrepondo ao entendimento do STJ. Possibilidade, decisão mantida, recurso desprovido, agravo interno prejudicado. A exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3º, o Código de Processo Civil, a escolha do local da proposição não deve se dar ao acaso. Mas quem disse isso? De onde é que eles tiraram essa ideia? Né? Sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, o princípio do juiz natural. Pelo amor de Deus, se já é ruim fazer isso agora com essa alteração legislativa, quanto mais antes sem nenhum comando legal. Então, muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais, a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando assim o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de casos de competência relativa. Ou seja, dane-se o enunciado de súmula 33 do STJ, né? Agravo interno conhecido não provido. Então, assim, a meu ver, é um absurdo. Fazer isso em 14 de maio, sem nem existir a Lei 14.879, pelo amor de Deus, né? Então, assim, gente, realmente... Vou mencionar novamente, é muito importante que vocês depois dediquem um tempo para a leitura desse texto, muito bom, de Murilo Teixeira Aquino. Leiam também a nota técnica aqui do Instituto Brasileiro de Direito Processual, né, que é presidido por Cássio Carpinella Bueno, salvo engano meu. E entendam que, lamentavelmente, houve aqui um tremendo retrocesso. Né, eu estou querendo tirar aqui para ir para a tela presa, às vezes dá uma implicada, gente, mas vamos lá. Pronto. Então é isso, é realmente preocupante essa modificação legislativa. Ela traz praticamente, está sepultando o foro de eleição, está praticamente inviabilizando essa forma de modificação da competência, porque agora, na verdade, as partes vão ter que se ater aos foros competentes nos termos da legislação processual civil, ou seja, perderam completamente a liberdade de escolher onde deve ser proposta a ação, e a gente só tem a lamentar. Uma mudança legislativa, ao que parece, feita por influência de 2 tribunais de justiça, que aparentemente não tem dados estatísticos que pudessem justificar essa interferência, e, pior de tudo, sem nenhum critério técnico, né, que possa, inclusive, vislumbrar o estrago que isso vai se fazer. Como mencionei anteriormente, é muito bem colocado nos textos que eu mencionei. Como é que fica a questão das multinacionais, dos estrangeiros que estão tão acostumados aí com foro de eleição e vão ver agora no Brasil essa restrição indevida? Isso pode tornar até o Brasil num quadro já tão ruim, muitas vezes, né, por questões econômicas, e mais agora essa questão processual que pode desestimular muitas pessoas a quererem investir no Brasil e firmar contratos aqui, diante dessa restrição que terão agora de escolher o foro de eleição. Enfim, é de se lastimar e, de qualquer modo, eu espero que eu tenha trazido luzes a vocês aqui a respeito dessa modificação. Quero contar aí com a colaboração de vocês, com seus comentários. Vejam aí o que vocês acham dessa modificação, se ela foi boa, se ela ruim. O tempo vai dizer, né, o estrago que ela vai fazer. E, ao que parece, não se vai mais ter... É muito evidente, não se tem mais a liberdade de eleger o foro onde as ações vão ser propostas, haja vistas a grande restrição à vida com essa invenção aí do tal do juízo aleatório, né? É de se lastimar. Recomendo a leitura de vocês aos textos, eles certamente vão ajudar vocês a compreender melhor essa modificação. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.